Quanto custa um processo de inventário? Essa é uma dúvida que aflige muitas pessoas que têm que pensar em promover esse tipo de processo, porque um familiar, um parente veio a falecer, enfim, e se fala muito que o inventário é um processo caro. Infelizmente, o que eu tenho para te dizer aqui nesse vídeo, já começando a responder essa pergunta, é que sim, o inventário é um processo caro. Por que é um processo caro? Nós vamos ter no inventário 3 custos principais. O primeiro desses custos é as custas judiciais ou os emolumentos de tabelionato. Por quê? Vamos lembrar que o inventário pode ser promovido tanto na justiça, havendo, por exemplo, discordância entre os herdeiros sobre a forma de partilha dos bens, ou pode ser promovido em tabelionato, se todos os herdeiros forem maiores de idade, capazes, e agora até com uma recente alteração na lei que regulamenta o processo de inventário extrajudicial, inclusive quando houver herdeiros menores e incapazes, ou incapazes, o inventário vai poder ser promovido também na via extrajudicial. Então, basicamente, a via judicial ficou para aqueles casos em que há discordância entre os herdeiros sobre a forma de partilha dos bens. O inventário sendo promovido na via judicial, sendo um inventário litigioso, então aquele em que há divergência entre os herdeiros, esses vão ter que pagar lá custas processuais ao Poder Judiciário, uma espécie de taxa por tu movimentar o Poder Judiciário, né? Lembrando que toda ação judicial que a gente encaminha no Poder Judiciário, a gente tem que pagar uma espécie de taxa, que são as custas processuais, são pagas ao Poder Judiciário. Se o inventário, por outro lado, é um inventário amigável, consensual, e vai ser promovido em tabelionato, que é o chamado inventário extrajudicial, então, nesse caso, as custas que nós teremos que pagar são os emolumentos do tabelionato para emitir a escritura pública do inventário. A nossa segunda grande despesa vai ser o valor do imposto de transmissão, o famoso ITCMD, né? E aí o ITCMD é um imposto estadual e cada estado tem as suas alíquotas e as suas regras de cobrança. Em São Paulo, por exemplo, a alíquota do ITCMD, em caso de herança, é 4%. A alíquota é fixa em 4%. No Rio Grande do Sul, aqui onde a gente está sediado, essa alíquota vai de 0, existe uma taxa, uma faixa, melhor dizendo, de isenção, e depois vai de 3% até 6%, dependendo do valor do quinhão de cada herdeiro. Então pode ser uma alíquota de 3%, 4%, 5% ou 6%. Em outros estados, como o Paraná, por exemplo, essa alíquota é fixa. Assim como o caso de São Paulo, que eu já mencionei no começo, no Paraná é 4% também. No Amazonas é 2%. No Rio Grande do Norte é 3%. E assim por diante, cada estado tem a sua regra. No Rio Grande do Sul existe essa progressividade de alíquotas de acordo com o valor do quinhão de cada herdeiro, né, de 0% dentro da faixa de isenção e depois 3% até 6%. Em outros estados a alíquota do ITCMD é fixa. Então, o que acontece no Brasil hoje é que cada estado regulamenta o seu imposto de transmissão conforme as suas leis locais. E a última despesa, o último custo do inventário são os honorários advocatícios do profissional que vai te acompanhar nesse processo, né? E aqui lembrando que é muito importante se contar no inventário com um advogado especializado nesse tipo de assunto, porque muitos colegas nossos acabam assumindo o inventário como se fosse um processo simples, e na verdade o que a gente vê na nossa prática é que não é. Nós aqui no escritório trabalhamos exclusivamente com inventários, na verdade inventários e divórcios, mas exclusivamente com questões de partilha de bens, né? Então a gente tem uma alta especialização nessa matéria, a gente trabalha só com isso, e a gente acaba vendo no nosso dia a dia que o inventário não é um processo simples. Até pode ser, claro, em alguns casos, mas na grande maioria deles, o inventário é um processo complexo, que se for mal conduzido, pode te levar a anos de morosidade, até uma definição da partilha, e a custos, despesas que poderiam ser evitadas se conduzido o processo por um profissional especializado. Tá bem? Espero ter esclarecido esse ponto, então, a respeito do custo. Claro que eu não tenho como dar um valor aqui total, porque isso vai depender de caso a caso, vai depender do valor do patrimônio, de quantos herdeiros são, do valor do quinhão de cada herdeiro, mas eu já dei uma ideia aqui, por exemplo, da alíquota do imposto de transmissão, né, em diferentes estados, mas obviamente o valor de cada processo de inventário vai variar de acordo com as suas características pontuais, ok? Um grande abraço, até mais.